Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95 de 180, O Amigo Oculto, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 95 de 180, O Amigo Oculto. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Lucas 24, 16. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam, amargurados, os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam amaranhado no cipoal de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Emanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o título da lição O Amigo Oculto. Este nome dado por Emmanuel, utilizando esta passagem anotada pelo discípulo Lucas, no capítulo 24, versículo 16, que diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Este parágrafo, ele faz parte do título do Evangelho Novo,
o novo evangelho, a ressurreição. E Emmanuel vai trazer para nós um entendimento muito importante. Ele diz: os discípulos a caminho de Emaús comentavam, amargurados, os acontecimentos terríveis do Calvário. Estes dois, então, vinham a caminho de Emaús comentando os terríveis momentos do Calvário. E eles permaneciam sob a tormenta da angústia, estavam angustiados. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Eles estavam, então, nessa situação. Estavam com dúvida, estavam com abatimento. E um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Um homem chegou ao lado deles. E esse homem tinha um aspecto de um mísero peregrino. Sem identificar-lhe, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Esse peregrino, que começou a acompanhar os dois discípulos, não se identificou. Porém, ouvindo a conversa, ele esclareceu as verdades da Escritura, exaltando a cruz e o sofrimento. Ambos companheiros, que se haviam amaranhado no cipó de contradições ingratas, experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Estes dois viajantes, discípulos, eles estavam no amaranhado, isto é, num complicado cipoal, que são dificuldades nas contradições ingratas, que eles discordavam. Mas naquele momento eles experimentaram um conforto, uma situação confortadora. Somente ao termo da viagem, isto é, ao terminar a viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, isto é, quente, um ambiente mais confortável, perceberam que o desconhecido era o mestre. O que ocorreu foi naquele momento que Jesus se fez aparecer para eles, mostrou quem era naquele momento e depois desapareceu. Conta as Escrituras. Emmanuel afirma: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Emmanuel começa a nos dar a sua visão e afirmando que muitos de nós estamos nessa estrada simbólica de Emaús. O que significa? Significa que nós estamos em dúvidas que Jesus, ele ressuscitou. Ele está vivo dentro de nós, está vivo em todos nós. Nesta outra parte, Emmanuel diz que essas pessoas atingem o Evangelho, mas eles se espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Ele diz que essas pessoas, eles chegam a conhecer o Evangelho, mas quando eles deparam com os sacrifícios que eles precisam ter para se iluminar espiritualmente, eles não entendem o ambiente divino da cruz e fogem procurando paisagens mentais. Porém, entretanto, chega sempre o desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Sempre vai aparecer, para essas pessoas que estão fugindo do Evangelho, alguém que vai dizer para eles por que estão fugindo.
eles têm uma forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Emmanuel está dizendo que Jesus vai chegar até nós através de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso ou de uma criança tímida. É isto que nós temos que perceber, que a espiritualidade atua desta forma, nos trazendo uma pessoa que vai nos dizer a verdade do Evangelho. Emmanuel está dizendo que sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos são mais firmes e seus apelos mais doces. Ele diz da característica desta pessoa que vai chegar até aquele que está atordoado, está vacilante, está com dúvidas a respeito do Evangelho de Jesus. Emmanuel afirma que quem partilha por um momento do banquete da cruz jamais poderá olvidá-la. Emmanuel está dizendo que quem já compartilhou um momento deste do Evangelho de Jesus, do banquete da cruz, nunca vai esquecê-lo deste momento. Na conclusão, Emmanuel diz ainda, muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajoros transviados e não os desampara, enquanto não os contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. Nesta conclusão, Emmanuel diz que muitos desses viajores partem mundo afora. Significa que ele passa caminhando, viajando para outros países, para outros lugares, mas eles vão demorar nesses trilhos escuros, porque eles vão viajando, vão buscando outras coisas, mas sempre estarão nesses trilhos escuros. No entanto, diz ele que um minuto virá que Jesus vai aparecer de maneira imprevista. Como que vai aparecer de maneira imprevista? Ele vai buscar esses viajores transviados e não vai os desamparar enquanto eles não contemplar. Ou seja, eles veem que é Jesus que está ali. Seguros e livres na hospedaria, assim como Jesus fez com os 2 discípulos. Foi com eles até o final, até que eles estivessem seguros na hospedaria. E se fez parecer com Jesus naquele momento. Então, no momento do caminho, ele não parecia Jesus. Aliás, eles não contemplaram aquele que estava viajando com eles. Mas naquele momento, eles se viram de frente com Jesus. E é assim que esses viajores de hoje, que estão na dúvida, eles um dia vão estar seguros, livres, na hospedaria da confiança. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.